Se você se preocupa com a corrupção do país, mas não com a possibilidade de ele deixar de existir. Mala, Estação Varsóvia, não encha o saco. Olá, decidi dedicar um vídeo só para Vitali Portnikov. E agora, quando eu contar para vocês o que quero contar, vocês vão ver uma boa seleção que saiu das minhas transmissões ao vivo. Caso vocês não tenham assistido, ou mesmo que tenham, não faz mal ouvir de novo. Por que estou dedicando um vídeo separado? Me enviaram novamente outro discurso desse canalha, patife, vigarista e rato no bote. E sabe, eu mesmo não gosto disso. Eu não queria encher meu canal com esse tipo de ódio, embora eu nem possa chamar de ódio o que eu sinto por Portnikov. Quando há guerra, o país está sem lei, a Constituição é violada e surgem ditadores como Putin na Rússia e Zelensky na Ucrânia. Quando qualquer cidadão é simplesmente humilhado, especialmente os homens. Esse homem, tranquilamente, sendo aliás da idade de recrutamento, sem estar na guerra, fala uma retórica que incita o ódio nacional interno, por assim dizer, colocando os cidadãos uns contra os outros. Pessoas como Portnikov levam a Ucrânia à guerra civil. E eu não estou brincando agora. Por favor, assistam a um trecho de 25 segundos que me indignou e me motivou a gravar este vídeo. Eu não posso falar sobre uma massa crítica, mas, por exemplo, um grupo ativo está tomando a decisão de sair da Ucrânia, porque 6 milhões de dólares na cama da chefe da Comissão Médico-Social de Perícia da região de Khmelnytsky provocam mais reações do que as Forças Armadas Russas. Isso é problema deles, preocupa mais que as Forças Armadas Russas. Não sou médico, nada de idiotice, já tentei explicar. Se você se preocupa com o fato de seu país ser corrupto e não com o fato de que esse país pode em breve deixar de existir, então faça as malas, vá para a estação e para Varsóvia e não encha o saco de ninguém. Na sua opinião? Mala, estação, Varsóvia. Já ouvimos várias vezes mala, estação, Rússia. Por qualquer motivo, simplesmente não gostam de você, simplesmente você tem outros gostos políticos. No fim das contas, você é russo falante na Ucrânia. Mala, estação, Rússia. Ainda ouço isso hoje, mesmo falando ambos os idiomas, e essa pessoa inventou. Mala, estação, Varsóvia. Ele acha que a corrupção não deve te preocupar. Você deve sentar e pensar que o principal é que o Putin não conquiste a Ucrânia. E o que trouxe a guerra para a Ucrânia? Foi a corrupção que trouxe a guerra para a Ucrânia, que literalmente destruiu o nosso Estado, que não é um país, o Estado apodreceu completamente por causa da corrupção. E hoje, durante a guerra, a corrupção aumentou, ficou mais descarada e cresceu ainda mais. O que eles mencionaram, esses da Comissão Médico-Social, que nadam em dólares, e olhe, lá tem o Escritório de Segurança Econômica e todos os outros, todos eles estão super bem de vida, todos eles são multimilionários em dólares. Portnikov não cuida disso para você? Ele não presta atenção nos generais de polícia de 30 anos que vivem no luxo no serviço de segurança da Ucrânia, que se libertam dos centros de detenção preventiva para prisão domiciliar ou até sem ela por $1 milhão, encontrando esse $1 milhão em dinheiro vivo. É assim mesmo, em 2 horas. Pachinski e os demais, só corrupção e podridão. Nosso país está sendo destruído por esses corruptos. Portnikov diz: ignore, preocupe-se apenas com Putin. Isso será uma história eterna, sempre lutando contra Putin e roubando sem parar. Quem se beneficia? Os que lucram com a guerra e funcionários públicos. Não eu, você, nós ou os cidadãos da Ucrânia. Portnikov, sua equipe de apoio e a mídia ligada ao regime ganham. Esse sujeito vai te dizer como lutar sentado no estúdio. Ele afirmou que a vida humana é supervalorizada. Assistam o vídeo até o final, não saiam. E ele falou muitas outras coisas também. E acredite em mim, daqui a 1 ano as narrativas vão mudar completamente. Ele vai cantar outra música, aquela que seus patrões mandarem. Homem com educação superior na Rússia, sempre falou russo e, na verdade, ninguém sabe como se identifica. Sendo judeu, ele mudou o sobrenome, trocou o sobrenome, porque ou tinha vergonha de ter um sobrenome judeu, ou tinha medo de não conseguir entrar numa instituição de ensino superior. Lutadores não agem assim, pessoas não agem assim. Quem age assim são ratos e pessoas mesquinhas que só querem se infiltrar em algum lugar desse jeito.
As fotos dele com gravata nas cores da Rússia e o fato de estar lá me fazem suspeitar, mas não afirmo. Ele estava perto do Comitê de Segurança do Estado e do Serviço Federal de Segurança. Quando era vantajoso trabalhar lá, havia uma narrativa. Agora é vantajoso aqui, então a narrativa muda e depois mudará de novo. Ele incita, coloca as pessoas umas contra as outras para que vocês se odeiem por questões que na verdade não existem, que são criadas pelos políticos para vocês. A quem interessa, vamos simplificar ao máximo, a quem interessa que comece uma divisão interna na Ucrânia, à Rússia e ao Putin. Assim, ele nem vai precisar de mísseis, nenhum míssil, nenhum exército, nenhum mercenário, nenhuma empresa militar privada Wagner. Ele não vai precisar de nada disso. Nós mesmos vamos fazer tudo. Pessoas como Portnikov vão ajudar de um estúdio confortável, com salário alto e não oficial, não da linha de frente. Ele dirá que é preciso pagar e aumentar impostos, lutar por 35 anos e que mulheres devem ir à linha de frente. Agora, ouçam tudo e inscrevam-se no meu canal. Assista ao vídeo até o final. Esse aqui é o meu favorito, vou até aumentar, Vitaly Portnikov, porque em 1 em cada 3 provavelmente fica empolgado demais. Eu raramente publico esses Reels no Instagram, mas, meu Deus, mexeu comigo, de alguma forma eu não mexi com o Portnikov lá, mas foi um trecho dessa live do YouTube. Aí as mulheres vieram em cima perguntando, por que você está mexendo com ele? Sim, ele é inteligente, para você ele é inteligente, culto, grandioso. Mais um ativista belicoso, nacionalista, que trocou o sobrenome judeu por um russo. Esta guerra não pode continuar justamente por causa da falta de recursos de mobilização e de recursos humanos. Não vejo problema com recursos de mobilização e humanos em um país de 30 milhões de habitantes e exército de 1 milhão. Esse recurso já existe e será suficiente pelos próximos 5 a 10 anos. Entenderam? Todos vão para o exército, menos Portnikov. E essa senhora também não vai. Ela vai ficar com Portnikov. Tudo bem, vou me calar para evitar ser acusado de discriminação. Portnikov ficará numa poltrona 4 vezes maior que seus ombros, como um czar, e vai ficar falando para a câmera. Já chega! E quem usa a panela na cabeça vai gritar. Como você é inteligente, Vitaly, o melhor fala 30 milhões, mas só tem 1 milhão na linha de frente. Isso não está certo. Então, na verdade, é assim que tudo funciona, é assim que tudo está organizado. Nem todos podem estar na linha de frente e nem todos devem estar lá. Mesmo ignorando que a guerra precisa acabar, para Portnikov, ela não precisa. Ele precisa da guerra, quer ser requisitado, assim tudo fica bem para ele. O Estado simplesmente talvez seja forçado a agir de forma mais rígida, pode se tornar cada vez mais rígido em relação aos seus cidadãos, pode diminuir a idade de mobilização, pode... Opa, reconhecem? Assistiram há 5 minutos atrás. O deputado popular e Portnikov falaram sobre reduzir a idade de mobilização, preparando todos com programação preditiva para uma futura diminuição da idade de recrutamento. Ela pode iniciar a mobilização das mulheres, como já ocorre em Israel, e pode acontecer nos próximos anos. Peço atenção especial. Isso indignou muitos, e já condenei esse rato mais de uma vez. O Portnikov ficou completamente maluco. Ouça o que ele acabou de dizer. Acho que não escrevo para ninguém, só quero explicar. Eu acredito que, se o valor da vida humana aumentar para nós, isso criará um problema para nossa sobrevivência futura na guerra. Porque em uma guerra com a Rússia, só a Rússia pode sobreviver. Só em um país onde o valor da vida humana é tão baixo quanto na Rússia. Por isso devemos querer que as pessoas pensem assim. Essa é a única chance da Ucrânia resistir nos próximos anos de guerra. E mais uma vez, você depois do quê? Então ouça mais uma vez. Eu acho que não escrevo nada para ninguém, eu realmente quero explicar. Acredito que valorizar mais a vida humana pode dificultar nossa sobrevivência em guerras. Na guerra com a Rússia, só ela pode sobreviver, pois só um país que valoriza a vida humana como os russos conseguiria. Devemos querer que as pessoas pensem assim, pois é a única chance da Ucrânia resistir nos próximos anos de guerra. Comentem, por favor. Foi Solovyov ou Medvedev que disse que a vida é superestimada? A ideia de que a vida é superestimada surgiu na Rússia, quando eles iniciaram a guerra contra nós.
Foram eles que disseram isso. Agora surge um cara que viveu décadas na Rússia, mas claro, sem ligação com o Comitê de Segurança do Estado. Estou te dizendo com certeza, e agora ele promove as mesmas teses que Solovyov falava, porque ele é o mesmo tipo de propagandista, fedorento, escória da sociedade. Canalha, que defende reduzir o valor da vida na Ucrânia, enquanto eu afirmo que isso deve ser prioridade máxima. Em Israel e nos Estados Unidos da América, a vida humana e a inteligência são valorizadas. Já nos países pós-soviéticos, a vida humana não tem valor, causando problemas. Ele afirma que ela segue supervalorizada e que para vencer a Rússia é preciso desvalorizá-la totalmente, preparando as pessoas para isso. O Estado está indo tão rápido nisso, adiantando o cronograma de desvalorização da vida dos nossos cidadãos. Eu me dirijo às pessoas que, quando toquei nesse rato pela primeira vez, ele tem cara de rato. Quando falei dele pela primeira vez, vocês me escreveram: como você ousa? Ele é incrivelmente inteligente, muito inteligente. Você não chega nem perto dele. Sim, ele leu mais livros, é mais instruído e, se não me engano, formou-se na Universidade Estatal de Moscou. Sim, eu reconheço tudo isso, mas de que adianta? De que adianta? E eu sou um empresário de Kiev, que criou centenas de empregos e nunca serviu a nenhum patrão, que tem seu próprio ponto de vista. Sim, sofri muito, mas hoje posso falar a verdade. Esse canalha agora diz que sua vida deve ser desvalorizada. E vocês o escutam? Vocês se respeitam pelo menos um pouco? Aqueles que o escutam, vocês se respeitam? É possível errar por um tempo e cair nesse encanto, prefiro nem comentar. Pássaros com a letra P. Dá para fazer tudo isso, mas se ele disse uma coisa dessas, vocês deveriam, na minha opinião, parar imediatamente de ouvir isso. É o que eu acho, é o que eu faria. Mas pode acreditar, quando a transmissão terminar, o povo vai assistir às gravações e comentar: Portnikov é o melhor. Você não é como ele, mas ao perguntar por quê, percebe que não estão tão distantes, pois ele pode estar certo e você errado. Eles vão correr e dizer: sim, você é um rachista, propaganda. Bom senso? Não. Só se defendem com chavões ou fazem piada de 3 letras. Esse é mais um dos truques favoritos deles. As coisas são assim, mas acredito que a vida do Portnikov é muito valiosa em todos os sentidos. Para sentar nessa cadeirinha diante da câmera e dizer que vocês desvalorizam suas vidas, indo para a linha de frente do Putin, pois só assim venceremos. Vou ficar aqui contando histórias, dizendo que é preciso lutar mais, porque me pagam, e no fundo tanto faz o que vai acontecer com a Ucrânia ou o futuro. Sempre vou achar um patrão que pague por essa sujeira. É assim que isso funciona, e não dá para ignorar isso. Hoje, essas pessoas são vistas como intelectuais, quase uma elite na Ucrânia, a inteligentsia. Eu gostaria de relatar e tudo mais esse canalha. Para mim, não existe nada mais baixo do que isso. Pronto. Como eles vão encarar vocês após a guerra depois do que disseram? Não sei. É preciso começar com respeito próprio, autoestima e, aos poucos, tentar entender o que está acontecendo. Preparem-se, vai começar. Para pessoas normais, acho que será uma explosão de cabeça. A alternativa é real. Se a guerra seguir por anos, nos anos 20 e 30 deste século, não há nada realmente novo, pois ela já ocorre desde os anos 10 e 20. Olhem para esse sorriso de rato, olhem para a tela agora mesmo. Isso é dito por alguém que quer o bem da Ucrânia? Esse é o Portnikov, tão querido por muitos de vocês, com milhões de visualizações. Você fala que ele é super acadêmico e inteligente, mas sinceramente dá vontade de fugir. Ele sorri e diz para lutar por 10 anos. Continuem ouvindo. Já é uma grande guerra. Está acontecendo há 2 anos e meio. Quem disse que ela não pode durar mais 10 anos? E isso, com calma. Pode ter diferentes formas. Alta intensidade, baixa intensidade. Ou acontece um cessar-fogo, esse cessar-fogo do qual os chineses falam, se aceitarmos, mas em condições que vão chocar a sociedade ucraniana.
Ou seja, os territórios serão de fato controlados pelos russos, haverá apenas um cessar-fogo na linha de contato e nenhuma garantia de segurança. Assim, isso também pode acontecer, e pode acontecer mais rápido, talvez até em uma semana. Se os russos aceitarem isso, não nós, porque sempre diremos que não aceitaremos, mas os russos não querem isso, se os russos disserem que estão prontos. Admito que, no Ocidente, muitos preferem isso há 20 anos, mas devemos nos preparar para não gostar, pois estamos em guerra há muito tempo. E temos chances, como resultado do esgotamento da Rússia, de obter o resultado que nos parece melhor. Ou terminamos rapidamente e, como resultado do esgotamento tanto da Rússia quanto da Ucrânia, obtemos um resultado que não nos parecerá o melhor. São apenas duas abordagens. Ah, você é uma crise, é um canalha. Vejam o que ele diz. Ou lutamos muito tempo e talvez tudo fique bem, mas não é certo. Talvez alcancemos nossos objetivos ou não. Isso não é certo. E olhem para o estúdio de onde ele transmite. Caro, confortável. Ele pretende passar 10 anos lutando com a língua lá? Bom, então pode ser 20, 30 anos também. Tanto quanto ele ainda tem de vida. Ótima abordagem. Ele afirma que vamos alcançar nossos objetivos. A Rússia tem cerca de 140 a 145 milhões de habitantes. Falei que a renda deles foi restaurada e as receitas de matérias-primas voltaram ao nível pré-guerra. Sua própria produção de armas, um homem louco no comando, obcecado por guerra, que militariza todo mundo se for preciso, é esse que vai derrotá-los? Uma grande potência nuclear? Esses dois jornalistas ficam lá sentados e nenhum pergunta o que é vitória. Agora ouvimos isso até o fim, mas não aguento mais. O rato sorri, conta histórias, enquanto vocês guerreiam por 10 anos. Eu fico falando besteira e ganhando dinheiro, enquanto recebem propaganda ruim. Ontem falamos disso com Balashov. Por que não explicou em tempos de paz como as pessoas deveriam viver sobre economia e futuro? Koch, que nem é ucraniano, disse que em 40 anos o país não existirá mais. Agora, como pode ver, não mostro mais isso. Dizia-se por toda parte que era necessário trazer 300 mil migrantes, pois faltava mão de obra. Esse será o futuro de vocês. Você sabe o que esses pseudo-patriotas escrevem? Eles dizem: sim, ensinaremos ucraniano aos sírios mais rápido que aos malorosses, que são ucranianos russófonos, vistos como incapazes de aprender. Ensinar sírios é mais fácil. São esses idiotas que estão preparando o futuro da Ucrânia e esses canalhas como Portnikov, para quem isso é, digamos, um negócio? Isso me destrói por dentro. Nos discursos dele não há nada de ucraniano, ele é um propagandista puro e um canalha. O que poderá ser feito durante o período de trégua? Em primeiro lugar, gastar todo o orçamento militar do Estado em mais esforços militares. De novo esse sorrisinho, estão vendo? Política de renovação do complexo militar industrial para construir mísseis. Avisar, haverá impostos altos. Os impostos serão altos. Você entende o que esse comunista, esse esquerdista, esse que não foi eliminado, que tipo de país o Portnikov preparou para vocês? Esse seu intelectual que leu 1.350.000 livros. Os impostos devem subir, mas quem ficará no país com impostos altos, guerra e pessoas de balaclava, armadas, sem identificação, que prendem todo mundo sem distinção? Fortificações, não vai ter nenhum benefício social. De novo está satisfeito, sem benefício social. Que vida maravilhosa para os ucranianos. Aumentarão a idade para a aposentadoria. De novo, vão aumentar a idade para a aposentadoria para 80 anos. Vocês vão se aposentar, mas talvez nem cheguem lá. Olhem para ele, só emoções, apenas uma pessoa, uma florzinha azul desabrochando. Pensões pequenas. Ninguém aqui está esperando rios com margens de chocolate se vocês querem preservar a Ucrânia para que não haja guerra. E aqui, atenção, isso significa que só existe essa opção. Impostos altos, nenhuma aposentadoria, vocês vão morrer. Mas então, talvez repito, mas isso não é certo. Vocês vão preservar a Ucrânia e o emprego do Portnikov, naturalmente. Essa é a saída, ou seja, não há outro caminho para parar essa guerra e construir um Estado normal.
Bem, provavelmente já em territórios menores, mas nisso vocês não têm culpa. Os culpados são nomes específicos, que todos nós conhecemos. Mas vocês veem o que Tichenko fez. O Zerkalo Nedelli publica hoje que a bancada do Servo do Povo afirma: Tichenko será punido nas próximas eleições. Ou seja, pode fazer o que quiser, a punição será só política, eu só não vou te escolher de novo. E o Tichenko ele vai embolsar uns 30 ou 40 milhões nesse tempo e vai morar em outro país. E aqui, desculpe, vão continuar alimentando o Portnikov com porcaria. Ele vai ficar sorrindo. Olha só de novo, veja como ele sente prazer com isso. O que está acontecendo, afinal? Larisa escreve: Portnikov, você está totalmente certo. Mas existem esses idiotas, nossos compatriotas, e temos que conviver com isso. Para evitar que fiquem em abrigos antiaéreos ou que seus filhos morram na guerra, peguem a mala e adeus, Europa. Procurem um lugar para vocês lá, ou, se quiserem viver na Ucrânia, nessa e nessa Ucrânia, vamos esperar mudanças na Rússia. Vou mostrar isso para vocês agora. Olhem esse sorrisinho. Ah, que bom, que legal, simplesmente ótimo. Ou então diz: peguem as malas, vão embora, procurem a felicidade em outro lugar. As fronteiras estão fechadas. Você é um rato de retaguarda. As fronteiras estão fechadas. Precisamos criar um país que a Rússia tema atacar? Vai haver problemas. Ó, Pepe. Em Salvador ou em Catorói, Trump vai fazer o último discurso dele na América. Disse: vou cobrir toda a América com uma cúpula de ferro. Pavel. Economia, para Portnikova, se resume a aumentar impostos. Para ela, alimentar menos a vaca e ordenhá-la mais é o caminho para mais leite. Amiguinho, acadêmico não funciona assim, não funciona assim. Isso funciona de outro jeito, isso funciona de outro jeito. As pessoas escrevem um monte, xingam ele, ficam chocadas. O que eu vou contar para vocês? Mas eu já contei isso para vocês, eu vivi isso. Portnikov, canalha e cafajeste. Canalha é uma pessoa anti-ucraniana. Falar ucraniano ou se chamar Ivan não o faz patriota da Ucrânia. Quero ainda comentar sobre esses personagens que certamente vão aparecer neste vídeo. Além disso, ele é tão instruído, tem 35 diplomas universitários, é um super mega intelectual. Todo o resto são truques e o diminutifier de compras. Ele muitas vezes acaba sendo apenas uma pessoa que leu muito. E isso, aliás, tem a ver com o intelecto. Não tem nenhuma relação com a integridade, nenhuma relação materna com a visão de Estado e, no fim das contas, com propostas corretas. O principal é que truques e conhecimentos para fazer isso não têm relação nenhuma. Isso é só para otários. Antes, esses pseudo-intelectuais apareciam na televisão, agora no YouTube, pagam para influenciarem vocês. Porque os proletários, o plebe, pensam assim: vem um cara desses, tipo esse Portnik, que fala palavras bonitas, sabe falar bem. Claro, é impressionante, eu não estou negando isso. Ele entra na sua cabeça, e aí fica esse tipo de pessoa. E depois vocês pensam: nossa, que inteligente, ele com certeza sabe melhor do que a gente como devemos viver. Antigamente era assim, sabe? Se o funcionário tinha uma pasta, ele com certeza era mais inteligente. Esses caras aí, eles com certeza sabem melhor do que a gente como devemos viver. Isso tudo é besteira.